Traz sua nave e resolve logo sair. Hoje numa pegada diferente, onde a nave normalmente costumam ser os carros. Hoje é uma moto, nada menos que uma Harley Davidson. É do meu amigo Cleiton, um educador, pós-doutorado na área de neurociência. É quase ali do meu ramo, uma área muito interessante. Por acaso, paramos e nos encontramos para falar das questões humanas, do psiquismo e falar sobre ciência, que é uma das nossas paixões. E aparece daí a surpresa da possibilidade de gravar o Traz Sua Nave dos meus sonhos, que é da moto. Cleiton, muito obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui com você, saber e poder conversar de coisas que são tão importantes para nós dois, que é a ciência, que é a educação, uma coisa que gostamos muito. E mais do que isso, fazer parte desse projeto do Traz Sua Nave, que é muito importante, tanto para o ramo da psicologia, quanto para Resolve Logo Sair, que é esse local onde a gente está, que é as lojas Resolve Logo Sair. Eu te recebo com muito carinho. Eu tenho uma pergunta-chave para te fazer, que é a chave do nosso programa. E eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o significado dessa nave na sua vida. Primeiro, é um prazer estar aqui, Vanessa. Obrigado pelo convite. E respondendo a sua questão, essa moto, ela representa uma mudança de 180 graus na minha vida. Eu cresci sempre atendendo às expectativas do outro. E um belo dia, não sei como, não sei porquê, na época eu não tinha consciência alguma disso, eu entendi que eu não estava feliz e que tudo aquilo que eu tinha conquistado não era o que eu queria, mas eram em relação à expectativa que tinham sobre mim. Você. E aí eu decidi largar tudo, abrir mão de tudo, dos que eu tinha conquistado, dos bens materiais que eu tinha. Eu peguei uma mochila, botei nas costas e comecei do zero a minha vida aos 43 anos. A primeira coisa que eu fiz neste momento foi comprar essa moto. Então ela é o símbolo do reinício da minha jornada em busca de uma vida com mais significado. E esse significado representa o quê? O símbolo é a moto, mas estar na moto, qual o sentido? Eu sempre me senti muito submisso em todas as minhas relações afetivas. E essa moto, talvez pelo fato do tamanho dela, da imponência dela, do motor que ela tem, a sensação de poder que ela me traz, me ajudou a trabalhar a minha autonomia. Eu acho que essa moto me trouxe autonomia. Eu acho que essa é a melhor definição que eu posso trazer em relação a isso. É interessante você pontuar, é muito comum a gente encontrar pessoas que vivem à mercê das expectativas do outro e de fato a gente não tem percepção, a gente não sabe como nós estamos conduzindo nossa vida, porque quando a gente está crescendo, faz desenvolvimento, nós temos uma referência que são os nossos pais. Dependendo do seu meio, você vai seguir a orientação, porque são figuras de referência e de poder para você. Então, de fato, existe um período, um momento em que vai haver esse start. É essa vida que eu quero levar? É de fato isso que eu quero para mim? E quando você fala de uma submissão e você me traz a moto como representação, ela tem uma característica que ela me vem na mente que é gritante, que é a sensação de liberdade. Subir numa moto, né? Pegar um vento na cara, o ronco dessa moto, a imponência, como você diz, mas para além disso, é algo que está no trilho, está no caminho, e onde você é o responsável a conduzir. E você marca, o seu simbolismo foi muito interessante, é exatamente isso, que você fala de uma virada, né? Eu quero viver de outra forma, de outra maneira. Eu vou assumir as rédeas da minha própria vida e eu vou me guiar para onde me fizer sentido. Você simboliza com a nave. Faz muito sentido a moto e a visão que você teve, essa virada de percepção de mundo, de vida. Pegou a moto, o que você fez? O que mais marcou? Como eu decidi começar minha vida do zero, literalmente, uma das coisas que passou pela minha cabeça foi eu pedi divórcio de um relacionamento de 19 anos
eu saí de casa, eu com 43 anos eu voltei para casa da minha mãe. Isso me trouxe uma sensação de fracasso muito grande. Eu, na época, não tinha consciência de por que eu tinha tomado essa decisão. Eu só vim entender isso depois de fazer terapia, né? Mas o que eu entendi é que eu vivia com crenças limitantes muito fortes. E sem ter consciência disso, eu quis rompê-las. E isso me trouxe, fugindo e me entregando ao trabalho excessivamente, eu comecei a ter crises de ansiedade. E por uma oportunidade da vida, eu consegui comprar a minha nave, que eu chamo carinhosamente de minha ruiva. E a minha ruiva, eu saía com ela, quando eu comprei essa moto, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer viagens sem destino. Literalmente sem destino. Eu saía para onde o nariz estava apontando, tá? Eu não sabia onde eu ia parar com ela. Então eu rodava 600, 700, 800. Eu cheguei a rodar 1000 quilômetros em um dia com ela. E ela me proporcionava... Porque assim, a moto, ela tem aquela coisa de que você não pode se distrair, porque você está em duas rodas, você está se equilibrando o tempo todo. E aí o fato de eu passar muito tempo em cima dela, eu focava minha mente em estar na estrada, estar vendo a paisagem, estar comigo. E isso é uma sensação que eu não tinha experimentado antes e que eu só vim descobrir com a meditação depois. Eu descobri que rodar de moto para mim era meditar. Então foi uma descoberta, foi uma virada de chave, essa moto foi o primeiro passo para depois eu procurar uma terapia, para depois eu, durante muito tempo como cientista, eu fui ateu. E aí eu comecei a buscar neste processo em que eu tive crises enormes de ansiedade, em que quase me incapacitaram socialmente falando. Eu fui buscar a espiritualidade, eu fui buscar o autoconhecimento e tudo começou montado na ruiva, na estrada. Cara, você traz uma reflexão tão interessante sobre as crenças limitantes. O contexto de você vir de uma criação onde você se coloca numa posição submissa e o outro dirige e te guia. O desconforto gritou dentro de você. Você é um cara inteligente, estuda, sempre buscando conhecimento. Foi muito natural esse despertar, que veio através de um incômodo sem nome. No primeiro momento a gente não sabe o que é, mas você identificou as crenças limitantes. As crenças limitantes são muito comuns nos quadros de ansiedade. Normalmente ele vem da percepção de que eu não sou bom o suficiente, talvez eu não sirva para isso, eu não sirva para aquilo. E daí vai trazendo essas crises de ansiedade e não há vida dentro de uma estrutura que funciona de filtro negativo, de forma negativa. Não existe. Quando você traz esse discurso falando dessa não identificação com a vida que você levava e o grito que o seu corpo deu, a sua energia deu para buscar uma vida, é muito bacana, eu acho muito válido para as pessoas verem e ouvirem que dá para virar a chavinha. Você falou que vira a sua chavinha depois dos 40 anos. E eu gosto muito de trazer essa reflexão para as pessoas que trazem no consultório para mim, né? Uma demanda de depressão, uma demanda de ansiedade e acha que acabou, porque não consegue ver de fato, né, essa virada. Então esses relatos que vêm engrandecem muito, motivam. E a maneira como você simbolizou isso é muito interessante. 2 rodas, 2 pernas. Você andar sozinho. Você guiar sozinho. Você treinou
como se você tivesse de fato nascendo de novo. Porque quando a gente se coloca submisso ao outro, a gente deixa de desenvolver várias partes do nosso psiquismo, né, relacionado à segurança. E aí eu falo que o nosso psiquismo, ele não tem uma idade só, né? Eu falo, tem partes da sua emoção que tá com 50 anos, mas tem parte da sua emoção que tem 15, tem parte que tem 3 aninhos de idade. E aí, quando a gente se depara com essas questões que aparecem na gente, fala, mas peraí, essa minha parte que eu me coloco submisso, ela tem quantos anos? Pô, que fase da vida e que a gente é submisso do outro? É na infância. Então, de fato, é para esse lugar que a gente tem que voltar. E aí você simboliza isso aprendendo a andar. A moto nem era do seu histórico de vida e você escolhe simbolicamente 2 rodas. E você vai viver suas experiências. De uma maneira linda, você buscou um encontro com você mesmo. Né? Ela te possibilitou meditar o olhar para si, o encontro consigo. Você fez isso de forma brilhante. Como que é a sua vida depois dessa fase? Pegou a moto, entrou nesse processo de descoberta, de olhar para si. Quem que é o Cleito hoje? Quem que era o Cleito antes? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque ela é muito complexa. Por quê? Porque eu nunca pensei nisso até esse momento em que eu quis mudar minha vida. Eu comecei a pensar nisso a partir deste momento. O motociclismo, para mim, entrou tardiamente na minha vida. Eu comecei a andar de moto aos 36 anos, hoje eu tenho 46. Essa é a minha segunda Harley e é a Harley que representou essa virada. Eu fiquei muitas horas sozinho na estrada com essa moto. E isso é ótimo porque isso te dá tempo de pensar o que vale a pena e o que não vale a pena. Quais escolhas valem a pena na vida e não valem, né? E eu não sei, até então eu nunca tinha sentido a sensação do poder em minhas mãos. Quando você começou a falar um pouco sobre mim agora, em relação a essas crenças limitantes que eu tinha, né? A única coisa que passava aqui na minha cabeça era a questão do impostor. Eu fiz faculdade na área da saúde, eu sou biólogo por formação, eu fiz 2 anos de mestrado, eu fiz 4 anos de doutorado, eu fiz 2 anos do primeiro pós-doc, eu fiquei 6 anos no segundo pós-doutorado. E eu me considerava um impostor. De tão profunda e grande que são as crenças limitantes. E quando eu saí disso, quando eu tomei coragem conscientemente de mudar de vida, e eu comecei a pilotar a minha ruiva, essa percepção de poder que eu nunca tive e que eu nunca me permiti ter, me mostrou que de repente eu poderia dizer não para as outras pessoas, que de repente eu podia ter a minha liberdade, que de repente eu podia ir sem destino para algum lugar só porque eu queria. É isso que ela representa. É o meu poder de fazer o que eu achar que eu quero fazer, sem as expectativas da sociedade em cima disso. Sem me preocupar com o que os outros acham do que eu preciso fazer. Porque eu só estarei certo se eu fazer aquilo. Não. Eu estou certo se eu fizer o que eu quero. E dentro das minhas crenças, se eu não estou prejudicando ninguém, se eu não estou invadindo o direito de outra pessoa, eu posso fazer o que eu quiser. E eu aprendi em cima da minha ruiva. Eu digo que a partir do momento que você tem a sua estrutura psíquica desenvolvida,
e você constitui o senso de juízo, que é a capacidade de dizer, entender, discernir o que é certo e o que é errado, você pode o que você quiser. Você já tem esse filtro. A única fase da vida é que a gente precisa que o outro nos diga o que fazer, que nos oriente, é na infância. E não é esse lugar, na fase adulta, não nos cabe mais esse lugar. Depois dessa virada na sua vida, se você definisse com uma palavra o que é o sentido da vida para você hoje, dentro das suas novas experiências, qual seria essa palavra? Propósito. Qual o seu propósito hoje? É fazer com que as pessoas acordem o mais cedo possível. E esse o mais cedo possível não importa se é com 20, com 30 ou com 50 anos, mas assim que elas tenham oportunidade. O meu propósito é ensinar. Por isso que eu me considero um educador e não um professor. Porque o professor ensina a técnica, ensina a teoria de alguma coisa. O educador, além disso, ele vê o potencial de caráter além da técnica e dá as oportunidades para essa pessoa, no qual eu estou tendo a oportunidade de passar o meu conhecimento para ela, de desenvolver o próprio caráter também. Você me emocionou agora. Você me emocionou porque quando você falou do seu propósito, de mostrar para as pessoas que é possível, que elas são capazes, vai de encontro com os meus propósitos. Acho que por isso que eu gostei de você de cara. A gente tem uma linguagem muito parecida. E dentro da psicologia na atuação, eu grito isso, né? Eu falei já até agora nessa entrevista que o meu desejo é de alguma forma passar a mensagem de que dá para virar, dá para mudar, né? Às vezes a gente leva uma vida, eu brinco com alguns pacientes, que é como se a gente acordasse, pegasse blocos e cada um tava lá, crença de incapacidade, eu me sinto um lixo, crenças diversas, filtros negativos, ideias de catastrofização, e coloca dentro de uma mochila, aí coloca nas costas e sai com ela o dia inteiro. E eu vejo pessoas viver 30, 40, 50 anos levando essa mochila nas costas, que é da concepção, da percepção de vida e criação que a gente teve. Vindo alimentado pela fantasia. E essa fantasia, a gente não pode tirar ela, porque é a mesma que a gente usa para sonhar e crescer. Ela só está sendo usada de maneira disfuncional. Então existe uma forma, existe um profissional que olha para isso, né? A psicologia, as pessoas não sabem para que serve psicologia. Existe um profissional que vai fazer você olhar para dentro, vai fazer você meditar, olhar sobre si e ver que tem um monte de coisa que você leva que você não precisa levar. E existe uma maneira muito mais leve de levar a vida. Eu tenho o desejo de gritar isso para o mundo, porque eu também fui essa pessoa que levou mochila cheia de peso. E isso não tem preço. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais aumenta o meu desejo de entregar para o outro. Traz sua nave e me proporciona isso. Mostrar essas viradas, seja como for. Ainda quando que seja um ajustamento criativo, que é na maioria das vezes que eu gravo com os carros. Quando o objeto se torna parte da sua estrutura psíquica para que você consiga se manter. Hoje, a sua nave não tem esse papel na sua vida de ajustamento criativo. Ela entra no simbolismo. O simbolismo, aí a gente pode usar aí o conceito de Jung, né, da importância de termos simbolismo. O Jung, ele diz que quando a gente se casa, a gente precisa de uma aliança. Quando a gente se forma, a gente precisa de um diploma. E quando a gente faz algo grandioso que marca a nossa vida, a gente tende a buscar esse simbolismo. Você buscou, tá aí. Ela representa esse carinho para você, porque é um marco de fato muito grande. Eu fico feliz demais de ouvir essas histórias das pessoas que se permitiram, que se encorajaram e viram o quanto são capazes. Eu te percebo um cara gigante, gigante. Eu já sou sua fã, te conheço muito pouco, mas já me tornei sua fã. Eu acho que para muito além de toda a sua dedicação do estudo, mas estou falando de essência, de valor, do desejo de entregar para o outro aquilo que você buscou tanto para ter. Isso não tem preço. Isso é lindo, cara. Obrigada. Imagina, que é isso. Eu estudei tanto, eu me preparei tanto de uma maneira errada
para atender a expectativa dos outros. E graças a Deus eu consigo usar isso da maneira certa para passar para os outros. Então não foi errado. Eu só estava fazendo a coisa certa de uma maneira errada, mas que eu consigo usar isso hoje para o propósito que eu descobri que eu tenho. A vida, ela precisa de um sentido, né? A gente precisa entender por que está aqui. E uma das coisas mais satisfatórias, traz leveza, traz prazer, é quando a gente descobre esse propósito. Isso não tem preço. A vida fica mais leve. Você, eu não tenho dúvida que já encontrou o seu. Eu tenho certeza, me pautando até na base científica mesmo, que você vai viver o que tem o melhor da vida agora. O melhor é daqui para frente, não tenho dúvida nenhuma. Porque você aprendeu, a vida te ensinou, você soube usar exatamente tudo a seu favor. E eu percebo que você aprende a cada momento, a cada situação. E você vai ver o melhor da sua vida, não tenho dúvida nenhuma. Amém. Amém mesmo. Amém. Cleiton, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito feliz por esse Traz Sua Nave diferente, onde além de trazer uma moto como objeto principal, ela entra num quesito de simbolismo, de transformação, de mudança. E o Cleiton vem trazendo essa mensagem linda, incrível, o quanto é possível você virar a chave e o quanto é importante fazer essa leitura interna, de fato quem sou, onde estou, o que eu fiz nesse caminhar. A única pessoa que vai te dar as respostas que você precisa para a sua vida é você mesmo. As suas respostas estão dentro de você, porque é da sua história. É só você que é capaz de responder o que você precisa. Feliz demais, muito obrigado. Cleiton, quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Qualquer um é capaz de qualquer coisa. O segredo é a vontade. Só isso. É sobre isso. Traz sua nave e resolve logo isso aí.